Boa tarde, amigos, boa tarde, barba por fazer, verde oliva, muito orgulho desse Brasil, velho de guerra, cabelo reco, em homenagem aos meus tempos de milico, saudade disso tudo. Gente, em primeiro lugar, o velho pedido. Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Eu vou passar a fazer lives simultâneas no Facebook e no Twitter. Minha primeira meta é simples. Depois disso eu vou estar na rua, na chuva, na fazenda, pronto para qualquer coisa. Se inscreva lá no canal. O link está do lado esquerdo da minha página, mas eu vou deixar nesse vídeo e também nos comentários, que a meta é atingir 100 inscritos. Eu estou com 35. Porque eu tenho muitas novidades, eu estou quebrando a cabeça com algumas coisas para transformar as minhas transmissões em algo profissional. Mas hoje eu estou feliz demais, porque o meu perfil hoje foi uma aula de história, mas da história com H maiúsculo, não a história que a esquerda conta. A gente começa a identificar a farsa montada pela esquerda quando você vê a data que a esquerda colocou como normal, que é o dia 31 de março. Por que a esquerda bateu o bumbo e ficou essa data de 31 de março? Porque foi exatamente a deposição de João Goulart. Eles querem associar a iniciativa, a tentativa deles é associar a instalação do golpe com a queda de Jango, o que não é verdade. Então a gente parte, primeiramente, do seguinte princípio: quem mente ou esconde alguma coisa de alguém é porque não quer que a verdade prevaleça. O Jango não foi deposto pelo militarismo. O Jango foi deposto pelo Congresso. Fugiu, ele, Brizola, conta até uma lenda que é verdadeira, que o Brizola fugiu do Brasil fantasiado de mulher. É verdade isso. Eu postei aqui o meu testemunho pessoal sobre o que foi o regime militar, o que eu vivi no regime militar. Meu pai era muito ligado ao Brizola, muito. Ele foi até preso por causa disso, como eu falei. E é gostoso ver que, de repente, estão começando a surgir pessoas que estavam até agora caladas e que estão abrindo verbo. Pessoas que foram, jornalistas que foram sequestrados para serem porta-vozes da tal da Rádio Legalidade do Brizola, da qual meu pai fazia parte, a tal da Rede da Legalidade. E é gostoso ver que aquele testemunho que eu dei, ele não só está dentro do contexto de verdade, mas como também de história. Porque é isso que interessa, a verdadeira história de uma nação. Postei aqui durante o dia um documentário que representa duas coisas no meu modo de ver. Primeiro, o lado verdadeiro da história, a evolução do Brasil durante os governos do Marechal Castelo Branco, um dos melhores governos que o Brasil já teve. Na sequência, o governo de Costa e Silva, que também foi um governo surpreendente.
no momento em que o Brasil já estava uma Venezuela. Meu pai, antes de 64, meu pai perdeu tudo. Nós vendemos uma casa maravilhosa que a gente tinha no Grajaú. E nós estávamos passando necessidades. Inclusive, eu não falei isso no vídeo, mas eu achei que não era necessário, mas eu vou falar agora. Como meu pai trabalhava em construção civil, meu pai trazia muita coisa para dentro de casa. Fios, cobre, que na época se usava muito cobre como tubulação. E eu vendia isso tudo para a gente ter dinheiro para comer. Meu pai ficou na merda, na merda. Quem salvou meu pai da falência foi um sujeito chamado Francisco Xavier, que criou uma das maiores empresas de venda e locação de imóveis na zona norte do Rio de Janeiro. Pode procurar na internet que você vai ver, eu não sei nem se ainda existe, eu não me preocupei em procurar saber. Porque ele chegou para o meu pai, que ele também pertencia à rede da legalidade do Brizola, e falou: cara, eu posso te ajudar, eu estou montando uma empresa que como eu estou loteando isso aqui, eu vou conseguir um terreno para você construir uma casa no Jardim América, zona norte do Rio, perto da Pavuna, no começo da Via Dutra. E foi aí que meu pai decidiu vender a casa, pagar as dívidas, não sobrou quase nada. O Francisco Xavier praticamente deu, porque foi uma coisa assim de amigo, um terreno para gente, do meu pai, no Jardim América. Nós saímos do Grajaú, fomos morar numa casa de tijolo por fora e alguns quartos revestidos por dentro, sem piso, sem água, sem luz, sem nada. Eu carregava, na época, com 7 anos, 8 anos, eu não podia carregar uma lata de 20, então eu carregava 2 latas de 10 amarradas no cabo de vassoura nos ombros. Andava cerca de aproximadamente uns 500, 600 metros do único lugar que tinha água potável, que era na beira da Dutra. E tudo isso por causa da situação que a gente vivia no período pré-64. Nós éramos já uma Venezuela. Tinha nada, tinha dificuldade de tudo. Então a esquerda associa o 31 de março ao golpe militar, porque foi a deposição de Jango, que junto com Brizola queria instalar o socialismo no Brasil. E se vendia maravilhas de Cuba. A gente pobre não tinha como ir a Cuba para saber se aquilo era verdade ou não. Cuba era um paraíso, Cuba era a melhor coisa do mundo, lá tinha igualdade, lá tinha isso, tinha aquilo, isso. Quando você conta isso para pessoas que não tinham condições de saber se era verdade ou não, caramba, era um sonho. Eu tive, depois de executivo, eu tive 7 vezes em Cuba. E existe uma diferença muito grande quando você vai como turista e como você vai como um negociador que vai sentar na mesa com a alta elite do regime cubano. Você tem liberdade para tudo, embora continue sendo vigiado. Eu trouxe de Cuba aproximadamente umas 2.000 fotos da pobreza de Cuba, um troço absurdo, sabe? Absurdo, porque ele é um inferno. É um inferno. Porque a classe dominante, quer dizer, os paus mandados do regime, esses caras viviam bem, claro, para vigiar os que viviam mal. Cuba é uma Venezuela até hoje. E essa era a intenção do pessoal do grupo do Brizola, que radicalizou todos os movimentos que haviam antes de 64, que já eram radicais por si só. O Brizola falava abertamente em golpe. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Marise Gonçalves, boa tarde, Lauídes. O Facebook esconde comentários. Minha querida Sandra Monteiro, essa princesa do conhecimento. Ana Maria Pepe, Lauídes, Marta de Souza,
a Morenaça Bombom, Sheila Moura, Sargentelli fosse viva ia te conquistar. Benedita Munhoz e Cíndia Rosweig. Calma, não se estresse, não quebra a cabeça, tudo bem a seu tempo. Li muito hoje e mandei para os esquerdopatas da minha página. Que bom, que bom. Ana Maria Pepe, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Xelinha, Taninha de Oiá, Ângela Maria Escatambulo, Inácio. Oiê, Taninha. Então nós já éramos uma Venezuela. E as coisas que eu postei hoje no meu perfil foram coisas selecionadas. Tinha muito mais coisas que provam essa mentira, essa farsa nojenta montada pela esquerda para caracterizar o regime militar como um golpe. Então eu disse que, eu abri esse vídeo dizendo que a mentira é o meio de se esconder a verdade. E a gente vê o seguinte: a mentira primeira da esquerda, 31 de março, o golpe. Não foi 31 de março, e não houve golpe, foi 1º de abril. E nesse ínterim, o que aconteceu? Como eu disse na minha live, João Goulart foi deposto pelo Congresso, assumiu em seu lugar o vice, que era o Ranieri Mazzilli. Vocês não têm uma ideia, eu vou dizer aqui quem era Ranieri Mazzilli. Nome completo: Pascoal Ranieri Mazzilli, advogado, jornalista e político, que foi presidente do Brasil em 2 momentos na década de 60. O primeiro, após a renúncia do titular Jânio Quadros, está na VIC, à disposição de qualquer um. E durante a ausência do vice-presidente João Goulart, que estava em visita oficial à República da China. Uma mentira. Ranieri Mazzilli assumiu porque João Goulart e Leonel Brizola fugiram, um para a China, outro para o Paraguai. Aí ele assumiu. Como foi decretada pelo Congresso a vacância do cargo, ele se tornou presidente para completar o mandato de João Goulart. Então, essa é a verdade. Que desmente de cara a falácia da esquerda. Boa tarde, Xelinha. Deixa eu ver aqui, quem mais? Aparecida Fernandes, que joia rara, lá do outro lado do mundo. Boa tarde, Aparecida. Salete Saldanha, boa tarde, minha amiga. Então, tudo que você mente é porque você quer esconder a verdade. No documentário da Globo, a Globo foi muito sucinta, porque eu acho que senão ficaria uma coisa de 4, 5 dias. Mas dá para se ter uma noção do que acontecia nesse Brasil na era no período antes de 64. Nós éramos uma Venezuela, não tinha nada, faltava tudo. Emprego, escola, saúde, alimentação, educação, faltava tudo. Nós éramos já uma Venezuela. E que foi interrompida por causa de quê? Não dos militares. É bom que se deixe claro isso. E a Rede Globo, no tempo que a Rede Globo era jornalismo de verdade, aliás, deprimente a Globo, depois de um documentário desse, voltar atrás e se desmentir, quando ela apresentou provas nesse documentário. Por que aconteceu tudo isso? Primeiro, pela pressão da igreja. Segundo, pela pressão de 17 governadores. Depois, pela totalidade da imprensa. O único jornal que ficou contra foi o Última Hora, que era um jornal poluído já de bastante comunistas. E depois pela sociedade. A Marcha Brasil com Deus pela Liberdade reuniu mais de 100 mil pessoas em São Paulo. Tudo isso
foi que desencadeou a queda do Jango. Assumiu no lugar dele o Ranieri Mazzilli. Completou o mandato, convocou eleições pelo Congresso e foi eleito Marechal Castelo Branco. Essa é a verdade. Não houve golpe. Não houve golpe. As Forças Armadas simplesmente atenderam a uma solicitação da sociedade. E quando eu digo sociedade, eu não digo só o povo, igreja, imprensa, empresários, jornalismo, políticos, 17 governadores. Então não foi golpe. Que golpe? Qual golpe? Não houve golpe nenhum. Muito pelo contrário. O que houve foi o restabelecimento da dignidade da nação. E depois do primeiro governo militar do Castelo Branco, e substituído pelo Costa e Silva, o Brasil parecia um foguete. Nós saímos, em apenas 4 anos, nós saímos da extrema pobreza para a 8ª economia do mundo. Em 4 anos. Quando chegou Costa e Silva, nós passamos a ser a 5ª economia do mundo. Está tudo no documentário da Globo. Claro, sem conversinha, com provas, um projeto de habitação fantástico, fantástico. Você comprava um apartamento, um imóvel simples, mas digno, ganhando salário mínimo, coisa que você não consegue fazer. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado na hora que a gente for buscar a verdade. A verdade é uma senhora cansada, tadinha. Ela anda devagar, ela demora a dar as caras. Mas ela, quando chega, é irrefutável. Porque não tem argumento. Contra a verdade, você não tem argumento. E o que prevaleceu nesses últimos anos no Brasil é uma farsa, uma completa farsa. O endeusamento de uma mentira. Porque a realidade, e as pessoas que têm a minha idade, caramba, eu tenho 65 anos. 22 anos da minha vida foram vividos durante o regime militar. Caramba, será que eu sou masoquista? Será que eu sou algum idiota? Eu apresentei provas. Claro, não documentários, mas de testemunhal e testemunha prova do que foi a minha vida. A minha vida. Eu saí, eu vivi dentro da política antes de 64, menor de idade, criança, mas eu me lembro de muita coisa. E depois com as conversas com meu pai, à medida que eu fui avançando na idade, crescendo, isso ficou muito sedimentado na minha cabeça. Então o testemunho que eu dei aqui foi um testemunho verídico da minha vida pessoal. Eu não tenho por que esconder a minha vida. Eu tenho, pelo contrário, eu tenho muito orgulho dela. E tudo que eu consegui na minha vida, desde os 13 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu agradeço ao regime militar. Por isso que eu não chamo o regime militar de contra-revolução. Por isso que eu não aceito que chame o regime militar de ditadura. A gente fazia tudo. Participava de protesto, ia à praia, ia para bailinho, ia para Festival Internacional da Canção. Eu vi aí, você viu aí, Geraldo Vandré, em 68, cantando o hino da Revolução, que já rolava há muito tempo, por algumas rádios clandestinas, já era cantado em manifestações, e que depois ele levou para o Festival Internacional da Canção, para a coisa ser internacionalizada. A ideia era essa, mostrar ao mundo que no Brasil existia uma revolução de esquerda. Porque
Esse hino já se cantava há muito tempo, desde 62, se não me engano. E toda essa produção artística continuou. Caramba! É claro, a gente não vai dizer que não houve repressão. Claro que houve. Pô, se você recebe dentro da tua casa o inimigo teu, ou se um inimigo teu quer entrar dentro da tua casa, o que você faz? Reprime. Ou não é? É a lógica. E ainda mais, porque a esquerda, antes de 64, dava ao movimento a qualificação de guerra. Era uma guerra. Eles queriam uma guerra. Ué, quem procura, acha. Acharam. Vocês viram aí o testemunho do Carlos Eugênio, um assassino frio, sanguinário, que na entrevista ele não se arrepende de nada do que fez, pelo contrário, se considera um herói. O cara matar companheiros de terrorismo, o cara sequestrar, e fora as outras coisas que esses caras fizeram, por isso que eu digo para você, gente, a gente precisa ler, sabe? A gente precisa ler. A direita, hoje, ela comete um erro gigantesco, é de não fazer propaganda dos seus feitos. Porque se a gente for colocar a coisa entre verdade e mentira, a verdade está do lado da direita ou do conservadorismo, que é o que eu prefiro. Nós temos a verdade do nosso lado, a gente não precisa mentir. Caramba, foram 119 mortos. 119 mortos pela esquerda, tudo de forma covarde, em atentados terroristas. Foram não sei quantas explosões de bombas Brasil afora. O Araguaia, cooptação de gente inocente. Tem um testemunho de um sujeito aí, eu até deletei porque me deu nojo de ver. Caramba, o cara até hoje já está uma pessoa de idade, eu acho que ele tem um pouquinho mais de idade do que eu, porque ele começou essas atividades antes de 64, em que o cara mal sabe se expressar, mas matou gente. Falar ele não sabe, matar ele sabia. Então, essas coisas, o próprio testemunho desse pessoal, da minha colega de colégio Andres, ela era 5 anos mais velha do que eu. Ela era de uma turma, eu era da outra, mas a gente pertencia ao mesmo Grêmio, que era o Grêmio do colégio. Então essas turmas se misturavam no Grêmio, é lógico. E aquele canto da sereia que cooptou ela, foi o mesmo que me cooptou. Só que eu já tinha, como é que eu vou dizer, uma formação política e educacional que eu já trazia de casa, que me permitiu, peraí, tem algo errado nessa porra, não é assim, que isso, participei de treinamento, como eu disse na live, com 13 anos de idade, cara. Era isso que eles faziam. Porque seria impossível alguém do Exército me ver com 13 anos portando um fuzil 762, disposto a matar, que ele atirasse primeiro em mim. É a lógica. Uma criança de 13 anos, que pesava um pouco mais do que o fuzil, era magrelinho, era assim, um trocinho. Então, se aproveitavam disso como fazem hoje os traficantes, a mesma coisa, a mesma tática de guerrilha urbana. E aí a gente vê essas coisas. Eu, graças a Deus, como eu disse, eu tive essa formação vinda de casa, que me permitiu chegar e, peraí, tá errado, tem alguma coisa errada nessa história, e não entrar de cabeça como essa mulher entrou.
Mas essa doida entrou, você vê que o depoimento dela é uma coisa absurda. Ah, ela era louca, não sei o quê, fumava aquela porra daquele baseado vagabundo. Ah, a revolução para mim era dar minhas bonecas, era dar minhas roupas. Olha a teoria. E com essa teoria idiota, ela assaltou o banco. Talvez ela estivesse pensando que estava roubando a bonequinha da coleguinha. Ela matou pessoas, ela ajudou a sequestrar o embaixador, com essa mentalidade, sem formação, assim que eu digo, não é formação cultural, porque cultura ela tinha, vinha, como ela disse, vinha de uma família boa, de classe média alta, pai ministro, olha só, pai ministro, quer dizer, tinha que ter uma boa formação cultural em casa, mas era estrambelhada, como a galerinha diz hoje, porra louca, que considerava a revolução ela pegar as bonequinhas dela e dar para as colegas. Eu não quero essa porra, eu não preciso disso, eu vou viver passando fome. Caramba, olha a teoria. Era essa gente que praticava as barbaridades. Tinham consciência do que faziam? Quando você vê o vídeo, você vê que tinham. Embora elas tivessem o lado ingênuo da infância, elas tinham um trocinho assim de, sabe, de maldade, fica caracterizado isso no que ela diz. Você vê o Carlos Eugênio falar, esse cara é um assassino, nasceu para ser assassino, porque quem já matou alguém sabe que é muito complicado, é muito difícil você pegar um revólver e matar uma pessoa assim friamente, ou você precisa ser um desajustado mental, ou você precisa ser uma pessoa sangue frio do bem, como um soldado, ou sangue frio do mal, como os traficantes que matam pelo prazer de matar. Então hoje, eu me sinto agora, que horas são? Nem sei que horas são. Mas deve ser umas 2 e pouca, não? Que horas são? 2h40. Então hoje eu me sinto recompensado por poder dar para vocês um pouco da verdadeira história do Brasil. A história que ninguém te conta, que não vão contar para nossas crianças nas escolas, que não vão contar nas faculdades, nas aulas de histórias, porque a esquerda foi muito inteligente nisso, e é onde eu digo que esse foi o grande erro do militarismo, do regime militar. Não acabar com o nascedouro da esquerda, que era nas escolas, nas faculdades, nos grêmios estudantis, na UNE, que ainda está comunizada até hoje, continua na mão de comunistas, e ninguém faz nada para tomar. E essa gente, não que ela hoje manipule, o estudante com o mesmo grau de manipulação que havia no passado. Mas é uma manipulação. Mas o pior está mesmo no carinha que fica atrás da lousa, no professor. Esse cara já é formado daquela época, já é a formação daquela época que hoje dá aula. É um esquerdopata doente, que vem de uma história do Brasil que não é história com H. É história, conto de fada, bobagem. E que a gente pode desmentir com uma facilidade incrível. Uma facilidade incrível. Eu sempre disse que o melhor meio de você combater a esquerda é com a verdade. Esfregar a verdade na cara dos caras. Simples. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Fátima Reis Paulino. Eles sabem até hoje cooptar gente burra e desinformada a fazer mídia. Pois é, Álvaro. A realidade é realmente essa. E aí, quando entra um governo como o de Bolsonaro, que pretende começar a quebrar esses paradigmas, que quer começar a mexer no ensino, eu já vou repetir, não deveria ser Ministério da Educação e Cultura. Educação se dá em casa. É o ambiente familiar que educa uma criança. No colégio a gente tem ensino.
matemática, física, química, biologia, uma língua. É isso, é ensino. Nada disso é educação. É ensino. E desde a implantação do sistema do Freire, se inverteu isso. Continua essa palhaçada que é Ministério da Educação e Cultura. Educação cacete, educação nada. Educação quem me deu foi meu pai e minha mãe. O professor não. E é engraçado que eu hoje fico rememorando essas coisas. Eu não entendia muito bem porque o meu professor de Geografia Econômica, Emir Sader, de vez em quando saía da geografia puramente econômica, quer dizer, dos dados econômicos, geográficos do Brasil, e de vez em quando o cara saía voando, falava um monte de merda, porque isso, que aquilo, que aquilo. Muito tempo depois eu descobri que ele era um dos grandes responsáveis por um dos maiores grupos de terrorismo ainda atuante no Brasil, depois de 64. E dava aula, eu tive aula com ele no último ano, nos 2 últimos anos do científico. Ele dava aula no curso pré-vestibular, inclusive eu fiz esse curso pré-vestibular recomendado por ele. E depois, quando eu fui para a faculdade, Faculdade Reunida em Lisboa, ele era professor lá, mas não da minha cadeira, de engenharia civil, mas era professor lá. Engraçado que no Lisboa, 90% dos professores eram milicos. Tinha, parece que, eu não me lembro, mas eu vou chutar, mas vou chutar muito perto da realidade. 3 ou 4 professores civis. Nós tínhamos um barbudinho que dava História Econômica, tínhamos o Emir, que eu não tinha aula com ele, mas tinha mais os dois, tinha mais aula com os dois da cadeira de Engenharia Civil. Se eu não me engano, eram 2 ou 3 professores civis, o resto era tudo milico. O cara chegava fardado, cheio de estrela no peito, cheio de medalha no peito, cheio de estrela no ombro, medalha no peito. Sentava lá, tirava o cap, vamos à aula. Entendeu? Era essa a educação que a gente tinha. Boa tarde, Luiz Carlos Marques. Mas era uma educação de qualidade, caramba. No Lisboa era considerada uma das melhores faculdades de engenharia do Rio de Janeiro. Como era a Gama Filho em Medicina, a Cândido Mendes em Direito. Então, você tinha colégio de excelência. Eu me lembro, eu esqueci de colocar isso no vídeo, nós tínhamos as Olimpíadas de Matemática, que era uma verdadeira guerra. Era o pessoal do Pedro II, o pessoal do Visconde, quem é do Rio de Janeiro vai se lembrar. Era o pessoal do Pedro II, o pessoal do Visconde de Cairu, era o pessoal do Colégio Militar, do ITA. Era uma competição de igual para igual. O ITA era excelente, o Colégio Militar era excelente, mas nós tínhamos bons colégios. A gente fazia frente. Eu mesmo cheguei a ficar em segundo lugar, e o primeiro lugar foi um garoto do colégio, se não me engano, Sacré-Cœur. Fugiu agora. Mas não era nenhum dos colégios militares tradicionais. E eles estavam participando. Então nós tínhamos ensino de altíssima qualidade. O professor não chegava na aula e dava a matéria, senão ele te ensinava, tanto que até hoje, eu sei como se chega a maioria das formas. Por exemplo, a equação de segundo grau. Eu sei como se chega até ela. Hoje não. Hoje se ensina a equação de segundo grau. Como é que se chega? Não sei. Entendeu? Então, o ensino no Brasil era dessa qualidade. E aí você vê a esquerda querendo, Eliane, te vendo e ouvindo. O som tá bom, Eliane? A imagem tá boa? Eu tô meio barbudo, que eu esqueci de fazer barba. Eu tava com preguiça, eu acordei tarde. Fui achar minha bandeirinha ali na frente da minha casa.
Já tem 2 casas aqui com bandeira, todo mundo copia, igual macaquinho. Mas o som tá bom, Eliane? O som e a imagem tá boa? Então, o que a gente tinha? A gente tinha competitividade, Colégio Santa Mônica, Úrsula Andres, caramba, tinha nomes que hoje parecem que não existem mais. Colégio 2 de Dezembro. Nossa, era uma coisa assim fantástica, sabe? Fantástica. Você era um aluno de primeiro mundo. E isso foi uma imposição do militarismo. Isso foi uma imposição do militarismo. Eu, como estudante, eu participei de 2 projetos Rondon na época que o militarismo estava desbravando a Amazônia para ensinar índio. Índios já tinham começado a ter contato com a civilização, a construir banheiros, cagava no meio da coisa, você andava meio metro, pisava em 5, 6 pedaços de bosta. Então a gente ia ensinar a montar uma cozinha, a montar um banheiro, a fazer sumidouro, porque não tinha encanamento, tinha que fazer sumidouro. Mas de qualquer forma, em relação àquilo que se tinha, tu é abusado, hein, Tim? Tu é abusado, hein? Não tem medo de apanhar, não? O cara foi para o mercado com a camisa do presidente. Tá certo, é isso aí, a gente tem que ter um orgulho danado desse cara. E aí a gente vê o pessoal hoje tentando arrebentar com o governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem tudo. O plano de governo dele, eu estava olhando, eu passei estudando assim, nas últimas semanas, o plano de governo de Bolsonaro é uma junção de Castelo Branco com Costa e Silva, de tirar o Brasil dessa situação assim, ó, rapidinho. E o pessoal boicotando, porque sabe que se ele tiver sucesso, um governo lotado de militares, qual vai ser a principal consequência disso? É haver uma comparação entre os 30 anos de esquerda mais o governo Bolsonaro, que lembra o quê? O governo militar. Eu acho que esse é um dos medos da esquerda que ainda sobrevive no Brasil. Que o governo Bolsonaro seja um sucesso, como foi o governo Castelo Branco e o governo Costa e Silva. Então, se prepara. O governo Bolsonaro vai ser muito complicado. Muito complicado. Por isso que todas as vezes que eu posso, eu peço, já entrei em contato com algumas pessoas desses grupos aí, para começar a mobilizar brasileiros para ocupar Brasília, para ocupar São Paulo. Não interessa se vai juntar 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, não interessa. Se juntar 300 pessoas, já é o começo. Se juntar 1 milhão de pessoas em Brasília, o que é fácil, já é um começo. Se parar Brasília, é a excelência. Mas a gente tem que ir para a rua para defender um governo que nós elegemos. Eu vivi 65 anos, não sei mais quanto tempo que eu vou viver. Mas os 22 anos que eu vivi debaixo da ditadura foram os melhores anos da minha vida. Eu sei que eu vou, talvez eu vá deixar essa vida e não vá ver isso acontecer na plenitude com que aconteceu no governo Castelo Branco, 64 até 69, e o governo de Costa e Silva. Talvez eu não veja isso. Mas vocês, mais jovens, que são lá para os seus 30, 40 anos, vocês têm o direito de viver isso. E vocês têm que fazer como a gente fez em 64.
ir para a rua, ir para a rua, tem que ir para a rua. O povo só vai conseguir ser governo. Nós demos, antes de fechar essa frase, nós demos uma demonstração clara de que a gente, quando a gente quer, a gente, mesmo contra tudo e contra todos, a gente consegue alcançar o objetivo. Isso foi provado com a eleição do Bolsonaro. Lutamos contra a mídia, lutamos contra o sistema, lutamos contra a imprensa, lutamos contra os institutos de pesquisa, lutamos contra as emissoras de TV, lutamos contra todo mundo e vencemos. Em 64 foi a mesma coisa. Nós fomos para as ruas, depusemos um governo canalha, que foi o João Goulart, colocamos no governo um sucessor, depois apoiamos o general, o Marechal Castelo Branco, apoiamos Costa e Silva. E olha que a gente mudou. Então, se a gente, voltando, se a gente não for para a rua, eu acredito que 90% do que o Bolsonaro pretende fazer nesse país, ele não vai conseguir. O que a gente está vendo hoje? Um Rodrigo Maia canalha, escondido atrás de interesses vagabundos, criminosos, safados, boicotando um governo legitimamente democrático que tem o direito e a obrigação de cumprir o que prometeu em campanha. Coisa que nenhum deles fizeram no passado. Mentiam, te enganavam, aquelas propagandas bonitas, depois no governo fazia outra coisa totalmente diferente. Então, um governo democraticamente eleito pela maioria dos eleitores brasileiros, numa eleição livre e democrática, fraudada, mas livre e democrática. Nós vencemos. E é esse governo legitimamente democrático, pilar da democracia, que o senhor Rodrigo Maia e o senhor Davi Alcolumbre estão querendo sacanear, estão querendo manietar, estão querendo colocar uma algema em nome do tal governo de coalizão, como ele deixou bem claro essa semana, numa atitude birrentinha. Você Jair Bolsonaro não quer o governo de coalizão? Ok, é um direito dele. Ele foi eleito para isso. Preste atenção no cinismo deste filho de uma puta. Ele foi eleito para isso. Isso nos dá o direito de ter a nossa pauta. Quer dizer, começou a sacanear com o orçamento impositivo. Estão pensando em adotar o parlamentarismo presidencial, um bebê de Rosemary. Estão querendo sacanear o projeto do Moro. Estão querendo derrotar a reforma da Previdência necessária. O Brasil inteiro sabe que ela é necessária, porque mais 2 anos não vai ter Previdência para ninguém. Eles querem fazer o quê? Tapar buraco, em vez de consertar. É muito triste a gente ver que o papel terrorista que foi feito pela esquerda no passado, hoje está sendo praticado, não nos mesmos moldes do terrorismo do passado, mas com a mesma safadeza, com a mesma falta de escrúpulos, está sendo usado hoje. Quer dizer, está se usando a democracia, através dos seus poderes legalmente constituídos, para sacanear um deles. É lamentável. E a gente só vai parar isso, a gente só vai modificar isso, se a gente for para as ruas. Não contem com nas ruas, porque a dona Carla Zambelli já está indo pelo mesmo caminho do senhor. Good afternoon, my lady, Katia Mu.
Se a gente não for para as ruas, esses caras vão vencer mais uma vez. E o que vai prevalecer, boa tarde, Luí, o que vai prevalecer é mais uma vez a narrativa da mentira, da farsa, da safadeza, dos canalhas, dos terroristas, dos assassinos, dos cúmplices com malfeitos. E mais uma vez o Brasil vai se enfiar na lama que era em que estava metido antes de 64. Mais uma vez aqui fica, eu estou feliz da vida por ter compartilhado durante o dia de hoje uma série de provas de que a verdade foi sufocada, como diz a esposa do falecido Ustra, Coronel Ustra, no site deles, no livro A Verdade Sufocada. É lamentável que a gente, nós, que levamos Bolsonaro até onde ele está, que a gente permita que sacaneie um presidente que a gente elegeu com a mais linda campanha eleitoral da história desse Brasil dos últimos 100 anos, desde que eu me conheço como gente. Então, gente, tenta mobilizar isso. Pede nas redes de manifestação, pede no seu perfil, para que os grupos que conseguem mobilizar pessoas, mobilizem essas pessoas para a gente parar, Brasil. A gente tem que parar, Brasil. Não adianta, eles não entendem outra linguagem que não essa. Da mesma forma como em 64 nós tiramos um governo canalha das ruas, da mesma forma como as manifestações pacíficas durante o regime militar acabaram com o regime militar, agora nós temos que acabar com os safados da República, que não são os terroristas que explodem bombas que destroem, mas que explodem bombas que acabam com o governo mais legítimo, mais democrático e eleito com a campanha mais linda da história desse país. Esse é o meu recado na live de hoje. Feliz 31 de março. Como ex-oficial do Exército, hoje eu estou assim, a mil. Botei meu verde oliva, minha camisinha verde oliva, que eu sempre guardo, para comemorar uma das mais importantes datas da história do nosso país. O dia em que, pela primeira vez, a gente acabou com a esquerda. E olha, a eleição de Bolsonaro foi mais ou menos o que aconteceu em 64. Nós demos um tapa na cara da esquerda. Está na hora da gente dar um tapa na cara dos bandidos da nação. Boa tarde, fique com Deus.